Meus amigos, mais um informativo aí comentado do TSE. A gente já vai para o informativo de número 61, né? Edição 61, só para lembrar que a gente comenta tudo o que foi publicado no DJE da semana anterior, tá bom? Primeiro entendimento: conduta vedada e circunscrição eleitoral. A publicidade institucional fora da circunscrição do pleito não impede a apuração quando o autor ocupa cargo em esfera diversa da eleição. O que acontece? A conduta vedada, como regra geral, ela só é aplicada na circunscrição do pleito. Então, por exemplo, esse ano, eleição municipal, diversas condutas vedadas, como por exemplo, realizar publicidade institucional, demitir servidor, elas só são aplicáveis aqui na prefeitura municipal. Isso não é aplicável, por exemplo, para o governo federal ou para o governo estadual. Essa é a regra geral. No entanto, quando essa prática de conduta, de uma certa forma, acaba beneficiando um candidato que está em outra circunscrição, por exemplo, eu movimento a máquina da prefeitura para poder alavancar a candidatura de um deputado estadual, aí nesse caso sim é possível se investigar a conduta vedada a agente público lá do artigo 73, tá bom? Então, como regra, não é possível, mas a exceção nesses casos sim é possível, certo? Ainda dentro de conduta vedada e anuência. O reconhecimento da conduta vedada independe de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato. O que acontece? Isso é muito comum, por exemplo, os secretários, né? Os secretários, para puxar saco do prefeito, ele faz uma conduta vedada, às vezes nem sabe, ou às vezes faz de propósito, exatamente para alavancar a candidatura do chefe, do prefeito, né? Aí o prefeito vem e diz, bem, eu não sabia e eu não autorizei. O que o TSE entende? Tá, no seu caso, você não vai sofrer a multa, mas a conduta vedada em si do autor do ilícito, que geralmente é o secretário, essa sim vai ser, essa vai ser julgada procedente, porque a conduta vedada em si independe da conduta do beneficiário. Claro, o beneficiário não vai ser punido, mas o autor da conduta sim, tá bom? Próximo entendimento, prestação de contas e proporcionalidade. Nessa aqui já é nossa conhecida, né? Que para aplicar a proporcionalidade na prestação de contas, ou seja, a despeito de ter uma irregularidade e em tese a prestação de contas ser julgada desaprovadas, se esses recursos não ultrapassarem a 10%, e não é só 10%, né? O candidato não aparentou que teve má fé e não comprometer o balanço ali, a fiscalização da justiça eleitoral, se esse percentual não ultrapassar 10%, é de rigor aí a aplicação do princípio da proporcionalidade, a fim de aprovar as contas do candidato ou do partido com ressalva, tá? Esse próximo entendimento aqui é bem interessante. O baixo engajamento em perfil de rede social da administração pública é um elemento que pode esvaziar a gravidade da conduta. O que acontece? Para se caracterizar o abuso de poder, um dos elementos do abuso de poder é a gravidade da conduta. E essa gravidade vai ser aferida a caso. Nesse caso aqui específico, existiam diversas publicações na rede social da prefeitura. O que o TSE entendeu? Tá, tudo bem, tiveram publicações na rede social da prefeitura, o que é proibido durante o período vedado lá de 3 meses. No entanto, o que o TSE entendeu? Para fins de abuso de poder e não para conduta vedada, o baixo engajamento, ou seja, poucas curtidas, poucos comentários, poucas visualizações, é um elemento que esvazia a gravidade da conduta e, portanto, se afasta aí a condenação de inelegibilidade ou mesmo de cassação de registro /mandato. Né? Então, repare que a gravidade ela é aferida a cada caso. Nesse caso aqui específico, o elemento que serviu para esvaziar a gravidade foi o baixo engajamento, né? Baixa curtida, baixo comentário. Certo? Por fim, propaganda e bens de uso comum ou bens públicos. A gente já fez esse destaque aqui no canal uma vez, que diz o seguinte: é permitida a propaganda em bens de uso comum ou bens públicos, desde que não comprometa a aparência do bem. Como regra geral, até 2020, o TSE entendia o seguinte, que mesmo que eu utilizasse o bem público como um meio para fazer a minha propaganda eleitoral, como, por exemplo, a clássica distribuição de panfletos, nesse caso aqui foi uma distribuição de panfletos em uma feira, era proibido. Por quê? Porque a feira é um bem de uso comum ou, às vezes, até um bem público. Então, era proibido. O TSE entendeu que essa propaganda eleitoral ela é permitida
desde que não comprometa a aparência do bem. O caso clássico é a distribuição de panfletos. Então, posso fazer uma panfletagem em uma praça pública, em uma feira livre, porque eu não vou comprometer a aparência desse bem. Tá bom, meus amigos? Entendimento bem importante. A gente fez um destaque aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha aí, já foi objeto da nossa editoria de destaques de julgado do TSE. Certo, meus amigos? Esse aí foi o nosso informativo de número 61. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se quiser baixar materiais de direito eleitoral, seja para prática ou para concurso, os links vão ficar aqui na descrição. Certo? Forte abraço e até a próxima.